time Indignados com o desfecho de A Caixa de Pássaros. Se prepare porque você vai conseguir algumas respostas, mas só algumas. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adrê. Hoje eu tô aqui pra falar sobre Mallory, do autor Josh Malerman. Porém, primeiro eu preciso dizer que A Caixa de Pássaros foi uma leitura muito marcante na minha vida. Eu tive o prazer de lê-lo em conjunto com alguns amigos, então aquela experiência de ter com quem conversar, com quem teorizar sobre tudo que estava acontecendo, com quem discutir, isso fez com que A Caixa de Pássaros fosse mais do que uma leitura pra mim. Ela realmente foi uma experiência. Pra quem não conhece, em que mundo você vive se você nunca ouviu falar sobre A Caixa de Pássaros? É uma história pós-apocalíptica onde criaturas invadem o nosso planeta e nos levam a dizimar a sociedade em que a gente conhece. A princípio, assim, essas criaturas parecem até meio mansas. Elas em si não fazem nada. Elas só provocam em quem as vê uma espécie de loucura. E é aí que tudo começa a virar um caos. Na época que a gente fez a leitura, a gente conseguiu fazer uma entrevista com o autor. E foi muito frustrante, porque a gente queria respostas, a gente queria saber de onde eram essas criaturas, como elas eram, o que elas eram, e ele não deu resposta nenhuma sobre nada pra gente. Foi bem irritante, confesso, porém muito coerente com o que o autor tinha proposto no livro e, enfim, ao longo de tudo que ele tinha exposto na internet sobre a história dele. Foi muito coerente com o desfecho de A Caixa de Pássaros. Então, quando a Netflix anunciou que faria uma adaptação, eu tive um misto de sensações muito grande. Eu fiquei muito feliz porque é uma história incrível e essa história chegaria a milhares de pessoas. A gente sabe que um livro não tem o mesmo impacto de que uma série, um filme tem. E ao mesmo tempo eu tive muito medo de como que eles iam fazer essa adaptação, porque os personagens estão a maior parte do tempo vendados. Então como que eles iam mostrar algo que não se vê? Eu fiquei assim, meio dividida. E o pior e o mais divergente de tudo, eu queria muito ver como que eles iam retratar as criaturas. Ao mesmo tempo, eu não queria que eles mostrassem. Eu sei, é muito louco, e eu me tornei aquela pessoa que eu mais odiei quando eu li A Caixa de Pássaros, que é a pessoa que entende que o mistério das criaturas é fundamental para a experiência da leitura. E aí veio Mallory. O prólogo desse livro nada mais é do que um final estendido do livro anterior. Ele mostra a Mallory e as crianças aonde eles chegaram no final da jornada deles e mostra eles mais uma vez tendo que fugir. E aí sim tem uma pausa de 12 anos para de fato começar essa história. Antes, o que era um acampamento judaico virou o lar da Mallory e dos seus filhos. Foi naquele acampamento com várias salas, cabanas e comida enlatada que ela criou os seus filhos. A Olímpia se tornou uma leitora voraz. É ficção, não ficção, não importa. Todos os livros que existiam naquele acampamento, ela já tinha lido. Enquanto Tom se mostrou um revolucionário e lembra demais o cara que inspirou o nome dele. Ele tá sempre em busca de materiais para sua próxima invenção. Qualquer coisa que faça com que ele consiga flexibilizar a regra mais indissolutível de Mallory, que é ver o mundo lá fora. A Mallory vive pela venda, mas para seus filhos sobreviver apenas não é uma forma de viver. Então, quando o destino traz um cara cheio de relatos do mundo lá fora, ela se vê numa encruzilhada, porque ela descobre que há sim motivos para se arriscar naquele mundo. Ao mesmo tempo que ela descobre motivos pra ela se enclausular naquela cabana, naquele acampamento e nunca mais sair. Mas a esperança é uma força muito forte e é por conta da esperança e do amor de mãe que ela se arrisca a sair naquele mundo. Eles vão passar por uma jornada meio perigosa, meio emocionante até chegar no final dessa história. E bem, eu não acho que as 280 páginas desse livro fossem essenciais. Nem de longe ele trouxe toda a emoção que o seu antecessor trouxe, mas ele trouxe uma sensação de leveza. Foi um desfecho digno pra Mallory. A melhor notícia, com certeza, é que temos respostas. Não temos todas as respostas, mas temos muitas respostas. A narrativa é feita em terceira pessoa e ela possui momentos de muita tensão, mas também momentos que são totalmente esquecidos. A paranoia da Mallory é super entendível, mas é chata e repetitiva. Por outro lado, os filhos dela são muito carismáticos, muito interessantes, e eu consegui criar uma empatia com os dois, mesmo eles sendo totalmente diferentes um do outro. E eu quero fazer um pequeno parêntese sobre uma teoria que eu
tive sobre Indian River. Assim, é uma sociedade comandada por imunes que atraem pessoas e que dizem que, olha, a nossa filosofia aqui é que a gente tem que aceitar as criaturas e que se a gente aceitar, a gente vai conseguir vê-las. Tipo, é cruel pra cacete, né? Mas ter essas pessoas que se voluntariar, que seriam voluntárias para todas aquelas experiências, talvez sim fosse uma coisa necessária caso a sociedade se visse um mundo tão louco quanto esse. Poderia ter uma forma menos cruel? Sim, era só a gente deixar que a seleção natural agisse no mundo. Porém, eu acho que seria interessante e até necessário toda essa crueldade. Eu fiquei duelando sobre esse assunto comigo mesma, porque não sei o que eu acho. Como uma fã absoluta de A Caixa de Pássaros, eu gostei sim de ter lido Mallory. Ela é um pouco mais esperançosa, traz algumas respostas, mas eu não acho que seja uma leitura obrigatória. Caso você tenha ficado feliz com o final de A Caixa de Pássaros e acha que isso basta pra você, pode parar por aí sem peso na consciência nenhum. Mas se você quiser ler Mallory, eu só recomendo que você vá com poucas expectativas, porque a gente sabe que quanto maior são nossas expectativas, maior é a nossa queda. Então, talvez com baixas expectativas, assim como eu li, você consiga ter uma leitura agradável e que no final você se sinta mais leve também. Eu acho que essa era a ideia. Bem, gente, isso foi o que eu achei sobre Mallory, sobre esse mundo do Josh Malerman. E se você gostou do vídeo, dá aquele like aqui e